Olá, tudo bem com você? Sou Silvia Cordeiro do canal Dicas de Costura. E nesta série de vídeos da Semana da Costura Profissional, eu vou te ensinar o método de como modelar, cortar, costurar e fazer acabamento como uma profissional, de uma vez por toda, fazendo qualquer tipo de roupa sob numeração ou sob medida, para todo tipo de corpo, mesmo que você só tenha uma máquina caseira. E também vou te ensinar como você pode ganhar de R$ 2.500 a R$ 5.000 trabalhando da sua casa com costura. Eu também sei que você pode achar que é algo milagroso, coisa da internet ou bom demais para ser verdade. E acredite, se eu não tivesse aprendido a fazer isso e ajudado mais de 11.000 alunos com o método Veso a costurar como profissionais, eu também não acreditaria. Mas nada é por acaso. Esta semana de treinamento não chegou para você como uma simples coincidência. Chegou porque você realmente está precisando aprender como profissional. E não tem como você sair dessa jornada igual como você entrou. E não é nada sobrenatural. Eu vou literalmente te ensinar o caminho para costurar como profissional, aplicando um método simples, prático, mesmo que você tenha dificuldade de modelar, de fazer acabamento ou até mesmo cortar e costurar. E você não vai precisar de uma máquina cara, super potente, não vai precisar de agulha de última geração. Muito pelo contrário, você vai entender o porquê funciona, porque faz todo sentido e porque vem transformando a vida de milhares de pessoas pelo mundo. Mas antes de ensinar como funciona esse método, eu quero que você preste atenção nesse caso de uma pessoa que transformou a forma de costurar com o método Veso. É bem provável que você se identifique com as dificuldades que ela passou e fique entusiasmado com o resultado dela. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana, sou de Barcelona e tenho uma marca de bolsas chamada Prógono. Eu estudei engenharia civil e sempre me faltava uma parte mais artística, mais de fazer com as mãos. E uma das coisas que eu gostava muito sempre foi moda, design de moda. E minha mãe, desde muito criança, sempre fazia a roupa para mim, para minha irmã, para as obras de teatro. E eu sempre quis aprender, mas ela também nunca tinha muita paciência para me ensinar. Então, uma das minhas férias, que eu ia para o Brasil, o meu namorado estava em Campinas e como ele ia trabalhar muitas horas, pensei, pois agora é a hora de, se tem um curso de corte e costura, pois fazer quando ele está trabalhando. Então, antes de eu ir, ele foi visitar várias escolas e a que mais gostou foi a Veso. E assim foi como eu comecei. Então fiz um curso de 1 ano em 1 mês. A verdade é que aprendi muito, quase que nem sabia nem pregar um botão. E realmente aprendi muito. Depois eu fui morar no Brasil um tempo e então aí comecei a fazer curso de design, aperfeiçoei o corte e costura e foi muito bom porque também as técnicas que tem na Veso para o aprendizado, já seja na inovação que eles fizeram no método de modelagem, como também eles personalizam o que um aluno talvez não vai muito bem, pois eles sempre põem mais foco nisto. E além disso, que o ambiente não tenho nem o que dizer, porque eu quase nem me estava querendo sair de lá. E obrigado a Veso, agora pois posso ter uma marca de bolsas que com certeza se eu não tivesse tido essa base, para mim teria sido pois muito complicado
para aprender como funciona pois toda a montagem de uma bolsa. E se estivesse no Brasil, obviamente estaria feliz de poder continuar fazendo os cursos que eles têm de aperfeiçoamento em várias áreas e a verdade é que tenho uma lembrança muito boa e eu continuaria estudando na BESO. Depoimento lindo, né? Esses e milhares de outros casos me motivam todos os dias a levantar da cama e mostrar ao mundo que sim, qualquer pessoa que desejar pode costurar. Acredito que em algum momento da vida você passou por isso. Já ficou confusa com tanta informação bagunçada na internet. Fica vendo vídeos de internet, mas nunca aprende realmente como modelar, cortar e costurar. Talvez você nem acredite que é possível ganhar dinheiro com uma simples máquina caseira e que é preciso de uma super máquina para começar a costurar. Porque você já comprou moldes prontos ou em PDF na internet, se frustrou pois não consegue fazer a roupa que tanto deseja, que lhe prometeram, ou que fez e não deu certo, ou não vestiu bem, ou não serviram para você. E ainda tem mais, já tentou de tudo. Fez curso, treinou presencialmente, contratou professores particulares, pessoas que sabem costurar o básico, mas na hora H não consegue ter resultados. Alguém já tentou fazer você acreditar que é fácil, que é muito simples, que é só comprar um molde milagroso, ter uma máquina de costura e pronto, a mágica acontece, a roupa está pronta. Eu sou igual a você. E passei por isso. E eu preciso te explicar como eu cheguei até aqui. Sempre fui apaixonada por moda. Desde criança, ficava encantada olhando para as roupas das pessoas, imaginando como alguém conseguiu transformar um tecido em algo tão belo. Sempre fui apaixonada por fios, linhas, agulhas e tecidos. Me lembro que entre meus 7 e 8 anos, ganhávamos muitas roupas no sítio e quando essas roupas chegavam, as que não serviam, eu tentava transformar, cortava, transformava vestido em saia, pegava o que sobrou daquele vestido, se dava para transformar em blusa, ok, se não, transformava em bolsinhas para as minhas irmãs colocarem Bíblia, livros, brincava e fazia roupinhas de boneca, além de fazer roupas para mim do meu jeito, que eu, com 7, 8 anos eu achava que estava legal. Vejam só. Eu era de uma família simples e meus pais não tinham condições de pagar um curso para mim. Mas com 12 anos, quando eu tinha 12 anos, a minha mãe conversou com uma senhora que tinha uma escola de corte e costura e fez uma permuta do meu trabalho doméstico pelo curso. Então eu estudava pela manhã e à tarde eu ia para a casa dessa senhora fazer o trabalho doméstico em troca do curso. Eu fiquei tão feliz que eu já me imaginava costurando. Tão empolgada que eu estava, eu falei para minha irmã, eu vou fazer para você a jardineira godê que você tanto quer. Me providencia um tecido. Mas que decepção. Eu trabalhei na casa dessa senhora por mais de 3 meses. E durante esse período fui apenas 2 vezes ao curso, mas eu não modelei, eu não cortei, não costurei, não aprendi nada. Pois ela disse que estava com pouco tempo e que se fosse me ensinar ia demorar muito. Então, enquanto ela fazia a roupa, eu fiquei olhando. Que decepção. Eu voltei para o trabalho na roça, conversei com a minha mãe, disse que não iria mais. Voltei para o trabalho pesado na roça com os meus pais. Mas com 18 anos eu fui trabalhar no departamento administrativo de uma grande empresa de lingerie. Veja só, adquiri todo o conhecimento, muito conhecimento administrativo mesmo, mas como eu trabalhava em outra cidade, eu saía muito cedo, eu chegava muito tarde em casa, não dava tempo de fazer o curso. Mas dentro da empresa, o departamento de produção era em Fortaleza. E eu ficava na cidade de São Paulo e junto comigo ficava a designer, a estilista, isso mesmo.
Me lembro que eu ficava encantada olhando os desenhos dela e quando as peças que ela havia desenhado voltavam da fábrica já prontas, eu ficava maravilhada, me imaginando eu fazendo aquilo um dia. Mais tarde, eu recebi uma proposta de emprego e, para minha surpresa, vejam só, era o setor administrativo de uma escola de moda na minha cidade. Então, trabalhei nessa escola por um bom período, mas não foi lá que eu aprendi a costurar. Novamente, o tempo era um desafio. Minha função como gerente não me permitia fazer curso. E quando, mesmo assim, por algumas vezes tentei, pois o tempo somos nós que fazemos, eu não consegui aprender, pois que tudo parecia muito complicado. Eu senti na pele o mesmo que os alunos da escola, na época, vinham até a secretaria falar comigo, dizer que não estava aprendendo nada, que era muito complicado, que não entrava na cabeça deles o passo a passo. Também, nesse período, quando eu tentei aprender, eu descobri que eu não tinha dom algum para costura, mas eu continuava apaixonada pela arte. Eu saí dessa escola algum tempo depois e fui trabalhar numa empresa de cobrança. Foi lá que eu conheci o meu marido, que numa conversa de começo de namoro, eu lhe contei minha paixão pela moda e também a minha vontade de aprender a ensinar as pessoas de uma forma descomplicada, pois eu senti na pele o que era tentar aprender e não conseguir. Eu queria aprender para ensinar de uma forma descomplicada o passo a passo da costura. Em 2001, já casada, meu marido me perguntou se eu ainda tinha aquele sonho que nós conversamos quando namorávamos, de ter uma escola de costura. Eu disse que sim. Então nos organizamos e montamos a escola. Contratamos pessoas que sabiam costurar para dar o curso. Por quê? Todo o meu conhecimento era teórico. Meu conhecimento na costura, durante o período que eu estive naquela escola, era teórico, só teoria, não era prático. Como eu poderia exigir qualidade de ensino desses profissionais que eu contratei? Eu contratei pessoas que sabiam costurar para dar o curso. Eu queria que essas pessoas seguissem processos, quando eu mesmo não sabia fazer. Então era impossível. Foi quando meu marido me disse: aprenda a costurar para que você leve avante o seu sonho, para que se torne realidade realmente um ensino de qualidade. Foi quando comecei a tentar aprender para ensinar de uma forma descomplicada. Tentei várias vezes, com várias pessoas. Sim, aprendi algumas coisas. Algumas, inclusive, me ensinavam de uma forma complicada, eu percebia, para se fazerem mais inteligentes. Outras realmente não sabiam o processo, então ensinava o que eu queria aprender, não a peça que realmente deveria se começar para evoluir em crescimento, em conhecimento. Mas encontrei sim uma senhora, uma modelista, que conseguiu me ensinar as bases da modelagem. Mas eu percebi que eu não podia ficar somente nesse básico. Eu tinha que continuar avançando em conhecimento. Foi quando eu me tornei uma estudiosa do assunto. Comecei a estudar várias metodologias, várias formas de se costurar, de modelar. Comecei a estudar para entender os porquês de cada processo. Por que você tem que fazer cada processo e como a modelagem funciona para cada tipo de corpo. Aprendi a analisar os diferentes tipos de corpo, as diferentes formas de colocar as medidas. Foi aí o momento que realmente me surpreendi ao descobrir que era possível desenvolver uma metodologia prática, dinâmica e eficaz. E foi o que eu fiz. Ao longo de muitos anos de estudo, eu desenvolvi a metodologia VESO, uma metodologia descomplicada, capaz de te ensinar a costurar, a cortar, a modelar, ensinando os porquês, o passo a passo
da costura. Mas antes de te explicar qual é o método revolucionário de aprendizado de costura, deixa eu te explicar por que os cursos tradicionais não funcionam tão bem. Exatamente pelo que eu já falei para você anteriormente. Porque eles não explicam para você o passo a passo, não elencam informações para que você evolua com essas informações, graduando em conhecimento. Você simplesmente recebe informações tumultuadas, jogadas, sem uma conexão, onde você não sabe onde você inicia, o meio e o fim. Por que o método VESO funciona? Essa semana eu vou te ensinar técnicas profissionais descomplicadas que irão otimizar seu tempo e a qualidade da costura, evitando que você cometa aqueles erros que atrapalham o seu desempenho e o resultado tão desejado. Te ensinarei o passo a passo da modelagem, do corte, da costura e do acabamento, te explicando de forma simples e descomplicada. Mesmo que você já tenha tentado e não conseguiu, ou nem tentou porque achou que não seria capaz de costurar. Depois dessa semana, você vai descobrir como é possível costurar como profissional, com apenas uma máquina costura doméstica, sem agulhas mirabolantes e ganhar de 2 a 5 mil reais na sua casa. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Chegou o nosso grande momento. Vamos agora aprender a tirar medidas corretamente de uma vez por todas. Que medida eu vou te ensinar a tirar? Nós iremos aprender nessa incrível semana da costura profissional uma saia reta, na realidade uma saia justa, mas que a base dela é uma saia reta. E para isso você precisa do princípio fundamental. Qual é? As medidas corretamente tiradas para você executar um molde de uma vez por todas de forma eficiente. Como você vai tirar essas medidas? Primeiro eu vou falar para você quais as medidas que você precisa para a execução da modelagem da saia. Você precisa da cintura, circunferência da cintura, número 1. Altura do quadril, número 2. Circunferência do quadril, 3. Comprimento da saia, 4. Tá vendo como é simples? Mas de onde eu começo? Olha só, tenho aqui um elástico que você pode pegar um cordão, um elástico, qualquer fita, não precisa gastar. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou amarrar aqui na minha cintura este elástico, lembrando que onde fica a nossa cintura? A cintura que o Criador nos deu está bem aqui localizada no final aqui da costela, em cima desse ossinho do quadril, na linha do umbigo. Esta é a nossa primeira cintura. Muitas pessoas eu tenho ouvido chamar de cintura alta. Não, aqui não é cintura alta, é cintura marcada. Cintura alta é tudo que fica acima dessa cintura. E cintura baixa é tudo que fica abaixo desse ponto. Como eu quero manter o meu corpo nas medidas que o Criador me deu, apesar da idade, para mantermos essas medidas no lugar, que devemos fazer? Fica também uma dica adicional para você. Não fique usando peças muito abaixo da cintura, pois essas deformam o seu corpo. Se você for usar, não as use apertada. Então aqui, eu vou na primeira cintura, com a fita iniciando do número 1, olha só. Assim eu preciso pegar essa fita. Passarei no entorno da minha cintura, então aqui, darei a volta toda e olha só, com o dedo segurando dentro da fita, nada de medida justa, nem medida solta demais. Se você for fazer peças franzidas depois, não precisa soltar a fita. Isso é assunto também para um próximo momento. Olha só, onde deu aqui a medida da minha cintura. Olha só,
onde bate aqui, eu olho o número de fora. Então, olhando para o número de fora, eu encontrei aqui a minha medida de cintura de 83 centímetros. Isso mesmo. Como eu vou fazer na primeira cintura, eu vou procurar então a circunferência do quadril agora. Eu preciso encontrar qual a medida que eu tenho de quadril. Então, eu vou fazer o quê? Sempre que você for tirar essa medida, você peça para a pessoa ficar de lado para você. Para quê? Para que você consiga pegar a parte mais saliente do bumbum. Então, você vai posicionar da mesma forma essa fita métrica na parte mais saliente do bumbum e você vai fazer o quê? Escorregar essa fita. Olha só, quando eu escorrego essa fita, ela deu uma travada. A parte do meu bumbum mais saliente está aqui em cima. Porém, eu tenho culote. Como eu tenho culote, essa fita travou. Eu vou fazer o quê? Olha só, levemente abro com o dedo. Olha só, eu soltei um pouquinho aqui com o dedo e tentei passar, ela passou tranquilamente. E qual foi a medida que eu encontrei? Olha só, vou mostrar para você onde encaixou aqui o número 1 dentro, posicionado na parte de fora. Percebe? Olha só. Eu considero, então, 110 de quadril. Lembrando que você agora precisa tirar a altura do quadril. Por isso, eu deixei para depois. Lembra-se que eu falei que seria a segunda medida? Porém, essa se transformará na terceira. Por quê? Eu preciso saber onde realmente está a parte mais ampliada aqui, maior, para daí sim considerar como a altura do quadril. Por quê? Se eu considerar como a altura do quadril a parte mais saliente do bumbum, eu vou jogar a minha medida do quadril em lugar errado. Eu preciso ampliar essa medida. Então, eu vou fazer o quê? Para achar a altura do quadril, você irá na cintura, onde ficará o cós da sua saia, a cintura da sua saia. Se a sua circunferência do quadril realmente deu na parte mais saliente, é ali que você vai pegar essa medida, você vai considerar esta medida. Então, olha, se eu fosse considerar a parte mais saliente do meu bumbum, seria aqui. Mas como eu tenho culote, e o meu culote está aqui, ó, foi aqui que a fita travou. Então, exatamente aqui, eu vou considerar como parte mais saliente do meu bumbum. Olha como está abaixo, olha. Certo? Então, encontrei aqui a altura do quadril. Agora, eu preciso do quê? Preciso do comprimento. Para medir comprimento, você vai precisar de alguém para te auxiliar. Porque imagine só, eu tentando tirar a medida de comprimento da minha saia. Olha só, encontrei. Eu quero um pouquinho acima do joelho. Mas quando eu faço isso, olha, eu encontrei aqui 40 centímetros acima do joelho, porque eu estou com o corpo dobrado. Quando eu subir, vai ficar no meio da coxa. Então, eu já sei que eu preciso, para tirar essa medida, de um auxílio. Então, faça isso. Eu já tirei esta medida e o comprimento da minha saia ficará com 47 centímetros. Então, quando você for tirar qualquer medida de comprimento, você vai medir por aqui. Olha só, na lateral aqui do corpo, na frente, comprimento da saia. Aqui na frente, e aí você peça para alguém segurar essa fita e te localizar a medida, te informar a medida para que você marque certinho. Feito essas colocações, vamos ao traçado do nosso molde. Vamos falar um pouquinho sobre esse maravilhoso material. Talvez você já tenha ouvido ou visto falar sobre a maravilhosa reguinha de 1/4, para quem me segue no canal. Eu estou sempre com ela, inseparável reguinha de 1/4. O que é a régua de 1/4? São todas as medidas divididas por 4. Ou seja, imagine só você pegando a circunferência da cintura, vamos supor 80 centímetros de cintura. 80 centímetros de cintura e eu divido
esses 80 centímetros por 4. Ok, a medida é inteira, então ficou bem fácil, vai dar 20 centímetros, certo? Mas imagine medidas quebradas, você tendo que quebrar a cabeça, dividindo às vezes sem uma calculadora. Então todas as medidas, todas mesmo, sem exceção, todas as medidas de circunferência estão aqui dentro dessa régua, divididas por 4, que eu vou explicar o conceito da modelagem para você, o porquê desse dividir por 4, e também com inclusão, já está incluso aqui, 2 centímetros de costura. Então você não precisa se preocupar quando você vai traçar com essa régua, acrescentar costuras laterais, isso mesmo. Nós vamos acrescentar sim costura com a fita métrica, mas quando você for acrescentar um zíper, quando você for colocar as pences, aí sim nós precisamos acrescentar mais alguns centímetros. Mas para costurar, juntar a parte da frente com a parte das costas, você já tem aqui, ó, os 2 centímetros adicionados. Que isso você vai entender ainda melhor durante a evolução dessa semana maravilhosa, enquanto nós estivermos juntos traçando. Além disso, tenho preparado aqui esse material maravilhoso também, que é a parte inferior, frente e costas da blusa. Isso daqui é um complemento separado da peça que você faz. As blusas, nós chamamos de blusa, mas são bases que você faz todo tipo de peças começadas pelo ombro, como vestidos de qualquer modelo, camisas e camisetes, spencers, casacos, enfim, tudo. Esse é o complemento. Eu vou explicar um pouquinho mais durante a nossa semana sobre esse material. Por quê? Embora eu vou traçar com a reguinha de 1/4, eu vou mostrar para você depois como você vai conseguir, de repente, não quer quebrar a cabeça de jeito nenhum. Então, vou te explicar como você usa isso daqui para fazer uma saia. Então, vamos lá. Agora, começando a nossa modelagem. Tirei já as medidas. Com medidas tiradas, você aprenderá exatamente como é feito na escola, no Instituto de Moda Veso, como eu ensino no presencial. Exatamente assim como eu ensino, como todos os meus professores treinados por mim ensinam. Isso mesmo. Então vamos lá. Tenho de medidas de, vou até anotar aqui para você, medida de cintura, minha medida de cintura é 82 a 83 centímetros, o meu quadril 110, a minha altura de quadril ficou em 23 e o comprimento da minha saia ficou em 47 centímetros. Então, nós vamos usar todas essas medidas. Como? Vamos começar aqui, olha. Então, vou traçar primeiro com o esquadro. Olha só que tranquilo. Só que saiba usar o esquadro, ó. Ele tem que ficar certinho aqui na margem da sua folha. E a sua folha tem que estar aqui retinha. Então, vamos lá. Traço uma linha. Sobre essa linha, eu vou traçar a circunferência da minha cintura. Então, eu tenho de circunferência de cintura 82 centímetros. Olha aqui a reguinha de 1/4. Então, eu posiciono aqui sobre a linha e vou traçar aqui, ó, 82 centímetros, ok? Então, aqui já está a minha cintura com a costura lateral. Ok, tracei a cintura. Agora eu preciso de mais 2 medidas. Qual? Eu preciso encontrar o meu quadril para depois, aí sim, eu lançar a circunferência. Eu preciso saber onde ele está localizado. Eu não posso jogar em qualquer lugar aqui, porque aí eu deformo, sim, a minha roupa. Então, com a fita métrica, começando pelo número 1, você vem aqui, ó, desta linha traçada, eu tenho de altura de quadril 23 centímetros. Então, desço reto aqui e lancei
altura do meu quadril, certo? Então, eu tenho aqui nesse primeiro momento, o quê? Circunferência da cintura, ok? Vim com a fita métrica e lancei qual medida? Altura do quadril. Então, vou até anotar aqui para você, ó. Primeiro passo, segundo passo. Qual o terceiro passo? Se eu achei onde está localizado o quadril, agora é o momento de eu lançar a circunferência. Então, venho aqui nesse mesmo local, usa o esquadro para você não inclinar essa linha. Olha só. Usando o esquadro, traço uma reta. E nesta reta eu vou colocar os meus 110 centímetros de quadril. Então, aqui, olha, na reguinha de 1/4, olha, 110, só posicionei lá. Então, qual medida você tem aqui? Circunferência da cintura. Não, cintura não. Quadril. Prestando bem atenção para não anotar errado. Então, 110. Primeiro, circunferência de cintura. Segundo, altura do quadril. Terceiro passo, circunferência do quadril. O que está faltando agora? Comprimento da minha saia. O meu comprimento é 47. Então, vou lançar 47 centímetros com a fita métrica a partir da cintura, ó, retinho aqui. E mais 3 centímetros de barra. Como disse, estamos trabalhando uma saia, vou fazer uma saia justa, mas a saia justa sai de qual peça? A saia reta, que é o princípio, a base de todos os modelos de saia. Você sabia disso? Não? Sim. Então, você aprendendo a traçar isso aqui, você faz qualquer modelo de saia. Então, venho aqui novamente e tenho que lançar a medida do meu quadril outra vez. Então, qual medida eu tenho aqui? Vou chegar o papel um pouquinho mais próximo para eu escrever. Tenho aqui novamente circunferência do quadril, ok? E de onde eu parti com o comprimento? Então, aqui, ó, comprimento da saia. O comprimento da saia é o 4º passo. O 5º passo, a circunferência do quadril na barra. Então, eu tenho aqui, ó, comprimento mais 3 centímetros para a barra. Por que 3 centímetros? Fica uma barra muito mais bonita, tá? Então, barra aqui, certo? Vamos fechar a nossa saia. Mas antes disso, o que eu preciso? Você sabia que quando você está trabalhando tecido plano, você precisa de pences? Sabe para que servem as pences? Não. As pences servem para modelar o tecido ao seu corpo. Se você não colocar pences, recortes, a peça não se ajusta e não modela, embelezando a roupa no seu corpo. Então, para isso, nós com a fita métrica, nesse momento, vamos acrescentar uma pence. Essa pence será de 2 centímetros. Então, pego aqui, olha, a partir de onde eu marquei a minha cintura, acrescento aqui mais 2 centímetros para uma pence, tá? Então, circunferência da cintura mais 2 centímetros, que será da pence. Está aqui, ó, neste pedacinho aqui. Pronto, tá traçada, precisamos só fechar a nossa saia. Então, vamos fechar dando formato. Vem aqui, olha, com o esquadro, ou olha só que legal, com a própria reguinha de 1/4, desta forma aqui, você vem e junta quadril com quadril. Fechou lá reto, nesta parte é reta. Comece a observar o seu corpo, as curvas. Da cintura para o quadril, o seu corpo arredonda para fora.
Então, olha só essa reguinha, ela tem esse leve arredondamento que você vai posicionar a setinha 1 centímetro abaixo de onde você encontrou o quadril aqui e vir até a pence, ó. Feito isso, está aqui traçada a nossa saia, faltando somente desenhar a pence, que ela tem um local correto para você desenhar. Como? Você tem que centralizar essa pence. Lembre-se que eu disse que aqui nós temos 2 centímetros de costura. Então, quando eu desenhei aqui, esses 2 centímetros já está incluso aqui dentro, certo? Olha só, tracei deixando os 2 centímetros. Depois, eu adicionei 2 para a pence. O que eu vou fazer agora? Tá vendo esses 2 centímetros daqui da pence? Se eu tenho 2 de costura, 2 de pence, eu vou ignorar ele aqui e vou transportar a minha pence a partir desse ponto para cá, encontrando a metade. Por quê? Se eu encontrar na extensão toda, quando eu costurar com 2 centímetros, essa pence vai ficar mais para a lateral. Então, jamais faça isso. Então, vamos aqui, ó. Pegando só a extensão da cintura, não precisa fazer continha, quebrar a cabeça, nada disso. Olha como eu pego a fita. Pego a fita segurando aqui no início do papel, em cima da circunferência da cintura. Dobro certinho essa fita ao meio. Então, aqui achei a metade. Nessa metade, eu vou jogar 1 centímetro para cada lado, ou seja, transportei esses 2 centímetros para cá. Então, aqui eu tenho 2 centímetros, ou seja, aqui é a metade. E aqui eu tenho 1 centímetro mais 1 centímetro, ok? Qual a profundidade da minha pence? Porque a profundidade errada da pence, ela vai deformar a sua roupa. Então, se eu estou fazendo a saia na cintura marcada, o comprimento dessa pence frente será de 10 centímetros. Então, esta medida, porque eu estou fazendo a minha saia na cintura. Então, olha só o que eu fiz. Fui com a fita métrica. Ó, com a fita métrica, eu marquei aqui, ó, 10 centímetros. Pontuei o final da minha pence. E agora é só fazer, fiz uma reta no meio e só fazer a setinha aqui, olha. A pence parece uma setinha. Então, ó, só inclinar ali e está pronta a nossa saia reta à frente. Para finalizar, o que nós precisamos? Denominar o molde. Mais uma coisa que eu posso fazer para minha saia ficar ainda mais bonita, sabe o que é? Vir aqui na frente, olha, e descer 1 centímetro, de 1 a 1,5 centímetros aqui nessa cintura, para ela ficar ainda mais anatômica, não ficar roçando em cima do meu umbigo. Então, eu faço aqui, olha, desço aqui 1,5 centímetros com a fita métrica eu estou marcando, vou até pegar o outro lado da fita, para você conseguir visualizar esse 1,5. Olha só, 1 aqui, metade. Então, 1,5. Nesse 1,5, eu levo uma reta que ela finaliza ali na costura. Eu não vou até o final, olha só. Ou seja, no final da minha cintura, eu venho, olha, e finalizo. Entro na mesma linha que eu tinha anteriormente, ok? Só denominar o molde. Então, aqui nós temos saia reta frente. Só que eu não quero uma saia reta. Eu disse para você que depois nós vamos transformá-la numa saia justa. Mas essa adaptação de modelo nós vamos fazer depois de já ter feito as costas. Então, agora nós vamos tirar a modelagem das costas. E num próximo momento eu vou facilitar ainda mais para você. Olha só, venho aqui e vou trabalhar as costas.
Para trabalhar as costas, qual é a diferença de frente de uma saia frente de uma saia costas? A colocação do zíper. Se eu fosse colocar esse zíper na frente, eu deixaria a margem de costura na frente. Se eu vou colocar o zíper nas costas, eu deixo a margem nas costas. Então, aqui, vamos desenhar as costas, deixando esse zíper, essa margem para colocação do zíper. Então, a primeira coisa que você vai fazer é deixar aqui, ó, 2 centímetros para a margem do zíper. Marcou com a fita métrica 2 centímetros, trace uma reta e que zíper você deve estar se perguntando? É um zíper comum? É um zíper invisível? Nós iremos trabalhar com um zíper invisível. Então, aqui, primeiro passo, 2 centímetros para a margem do zíper. Feito isso, com a reguinha de 1/4, nós vamos começar a traçar novamente. Então, venho aqui, vou desenhar uma reta. Nesta reta, vou posicionar a reguinha de 1/4, traçar meus 82 centímetros de cintura. Então, olha só, deste ponto para lá, que seria o segundo passo, eu tenho circunferência da cintura. Como já vimos na frente, a gente precisa acrescentar pence. Então, o que eu faço? Agora você já está craque. Então, olha, com a fita métrica aqui, já faço esse processo. Porque agora você já entendeu que precisa de uma pence. Acrescentei novamente 2 centímetros de pence. Porém, lembrando, se a pessoa tem um bumbum bem avantajado, essa pence das costas você poderá trabalhar de 3 centímetros, tá? Então, trabalhe ela um pouquinho maior. Vamos agora com a altura do quadril. Vamos localizar o quadril. Então, aqui temos o terceiro passo, altura do quadril. Localizei o quadril, preciso agora, então, lançar mão da circunferência do mesmo, da medida do quadril nesta linha. Então, esquadro, cuidado para não traçar a linha torta, ó, esquadro bem certinho aqui. Reguinha de 1/4 novamente em mãos, lançarei mão dos meus 110 centímetros de quadril. Então, olha lá, 110 de quadril. Então, esse é o nosso quarto passo, circunferência do quadril. Tracei circunferência do quadril, vamos lançar agora comprimento e barra. Então, 47, 3 centímetros de barra. Então, temos o nosso quinto passo. Comprimento da saia mais 3 centímetros de barra. E lá colocaremos qual medida? Lembre-se que eu comentei que a saia reta é a base para qualquer tipo de saia. Então, nós estamos desenhando a saia reta para transformá-la numa saia justa. Então, vamos aqui, circunferência do quadril, para que ela se torne uma saia reta. Ó. Então, ali, vamos traçar a circunferência do quadril novamente. Então, aqui posicionei 110, certinho, alongo a linha, 110. Então, no nosso sexto passo, nós temos circunferência do quadril novamente, ok? Aqui os 3 centímetros da barra.
E agora nós vamos fechar a nossa saia para depois eu te informar mais complementação. Qual a diferença de frente e costas? Olha só, retinho aqui. Aqui não vai mudar nada. Olha a posição da régua. Botando carninha entre cintura e bumbum. Se você virar essa fita ao contrário para lá, você tira a carninha do quadril. Então, olha, a posição aqui é muito importante, certo? Feito isso, qual é a diferença de uma saia frente e costas? Além do zíper, então, além dessa medida do zíper, você já reparou alguma vez, olhou uma pessoa, até mesmo você, vestindo uma saia, que essa saia empinava atrás? Sabe por que disso? Porque não houve a compensação do bumbum. Isso mesmo. Ao traçar essa peça, a pessoa não compensou o bumbum. É necessário que se faça isso nas costas da saia, para que ela não fique empinando ou fique mais curta aqui à frente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos acrescentar com a fita métrica de 2 a 3 centímetros. Eu vou colocar aqui nessa peça minha, como é uma peça mais curta, 2 centímetros. Mas lembrando que existe uma regra, tá? Você pode colocar menos quando a pessoa tem menos bumbum e mais quando ela tem um bumbum mais saliente. Então, o que você vai fazer? De 1,5, a regra é a seguinte, de 1,5 a 3 centímetros, para pessoas com medidas comuns. Para o plus size, você vai colocar 5 centímetros ou até mais, porque você vai fazer a adaptação para a pessoa, certo? Então, ó, coloquei aqui esses 2 centímetros a mais. Eu poderia colocar 3 para mim? Sim, se fosse uma saia longa, se fosse um godê, que é uma saia ampla, aí eu teria que colocar mais medidas. Então, olha só, mais 2 centímetros aqui, e eu vou fazer o quê? Aqui eu já não vou levar tão reto, tá? Então, eu trabalho com a reguinha de 1/4, nesta posição que eu estou mostrando para você aqui, olha. Só que ela vai ficar viradinha aqui, ó, tá vendo? Vou deixar ela mais reta, percebe que aqui ela angula um pouquinho. Então, eu vou posicionar assim, ó. 2 centímetros aqui, venho aqui, ó, posiciono para finalizar lá bem certinho. Então, ó, compensando aqui. Quando chega aqui nos 2 centímetros, entrei. Então, acabei compensando para que a saia não empine. E depois, quando a gente montar, você vai ver. Isso é uma dica adicional. Dica que ninguém passa para você e que aí você, de repente, você já até costura, já modela, mas ninguém te disse sobre isso. Ninguém falou. E você não sabe resolver o problema. Então, por isso que eu explico que ao longo de anos de estudo, essa metodologia veio para revolucionar, isso mesmo. Eu estudei cada tipo de corpo, como as modelagens funcionam de acordo com o biotipo. Para quê? Porque somos únicos, então nós temos que adaptar desta mesma forma. Feito isso, então, nós vamos desenhar aqui a nossa pence, que é exatamente da mesma forma como fizemos à frente. Nós vamos pegar a fita métrica aqui, desconsiderando os 2 centímetros, porque já temos 2 de costura e 2 de pence. Desconsidera os 2 aqui do nosso zíper e dobro minha fita ao meio. Desta forma aqui, achei a metade. Achando a metade, se eu tenho 3 centímetros aqui, se você jogou 3, vai ser 1,5 para cada lado. Se você jogou 2, 1 para cada lado. Como eu joguei 2, e isso tudo eu estou fazendo para facilitar para você entender,
Qual o comprimento da nossa saia nas costas? Se eu tenho saliência de bumbum, eu preciso de mais espaço. Então, o comprimento da minha pence aqui será de 12 centímetros. Lembrando que eu estou fazendo uma saia que começa na cintura. De repente, você vai dizer para mim, Silvia, eu não gosto de saia muito alta, eu quero fazer a minha saia mais baixa. O que você vai fazer? Essa pence ela vai mudar de tamanho de acordo com a localização da sua cintura. Então, o que você pode fazer? Se você desceu um pouquinho a cintura, trabalhou uma cintura um pouquinho mais baixo, na frente você vai trabalhar o comprimento dessa pence, a profundidade dela, né, o comprimento, com 8 centímetros. Onde eu lancei 10, você vai traçar 8. Nas costas, onde eu estou traçando 12, você vai traçar 10. Aqui, fechei a minha pence. Vou fazer também aquela queda de 1,5 aqui nessa cintura. E agora eu vou te explicar por quê. Se na frente eu falei para você que era para não ficar roçando no umbigo, que era para ficar mais anatômico, aqui qual é o motivo? Ao fechar essa pence, ao descer e inclinar um pouquinho, essa peça ficará ainda mais ajustada no seu corpo, evitando que você tenha uma peça sobrando na cintura. Então, aqui, olha, tracei, voltando, olha, sempre voltando na linha. Então, eu sempre finalizo aqui nesses 2 centímetros. Por quê? Aqui eu preciso passar costura e essas laterais, as duas laterais, elas têm que se encontrar frente e costas. Agora, vamos para mais algumas adaptações? Sim, antes de cortar, agora nós vamos transformar numa saia justa. Como você transforma essa saia reta, que é saia reta costas, vamos denominar o molde. Vamos começar aqui pelas costas mesmo. Vamos fazer isso aqui. É só você vir aqui neste comprimento da saia e entrar de 1,5 a 2 centímetros. Então, você, ó, vai entrar 2 centímetros aqui e vai finalizar aqui na linha do quadril. Isso mesmo, olha só. Então, aqui eu já adaptei e transformei a minha saia numa saia reta. Vou fazer o mesmo com a frente, antes de cortar o molde, que ao cortar o molde também lhe darei dicas importantíssimas. 2 centímetros aqui também. Prontinho. 2 centímetros. Então, agora, perceba que eu lancei no comprimento e não na barra. Tudo tem um motivo. Esta barra tem que ficar com a circunferência acima, para que você faça sem faltar tecido e sem sobrar tecido. Então, o que você vai fazer agora? Preste bem atenção que isso é muito importante que você faça sempre. Eu vou dobrar a folha, vou tirar aqui o papel um pouquinho só, para eu dobrar a folha. Como? Vou dobrar a folha aqui, olha, no comprimento, ó. Jogando essa barra para dentro, como se essa barra estivesse sendo feita agora. Então, ó, fiz isso para cortar. Olha, agora vou pegar a tesoura e vou cortar nessa linha aqui, olha. Porque é aqui que eu quero a minha saia. Corte certinho em cima do traçado. Agora eu abro. Ao abrir, você já vai perceber essa diferença. Olha só.
Quando eu dobro aqui, por que eu fiz isso? Olha só, ela vai ser costurada assim. Se eu não fizer isso, ela sobraria ou faltaria tecido quando você fosse fazer a sua barra. A mesma coisa acontece lá em cima na pence. Eu não tenho um ângulo reto, eu tenho um ângulo aqui curvado. A partir do momento que eu fiz aqui uma curva, eu preciso fechar essa pence e sempre fechar para lateral. Então, olha aqui, ó, vou vincar essa pence, dobrar a linha da lateral sobre a linha que fica dentro. Vou colocar aqui, ó, um alfinete. E agora sim eu venho aqui e corto. Ó. Pronto, cortei. A hora que eu solto aqui, se eu tivesse cortado na linha reta embaixo, olha só, esse pedacinho faltaria para a hora que eu fosse fechar essa pence. Então, por isso você tem que fazer dessa forma. Aqui eu fiz cortando. Por quê? Te explicando, de repente você não tem uma carretilha aí nesse momento e quer já fazer. Então, é possível desta forma que eu expliquei. Mas se você tem a carretilha, agora eu vou mostrar para você com a carretilha tudo isso e as diferenças. Olha só, fechei aqui. Mais uma dica importante, você vai carretilhar, você tenha um protetor para sua mesa, senão você vai estragar todinha a sua mesa aí da sua casa. Então sempre forre com papelão ou então EVA. Olha, vou passar aqui a carretilha nesta parte. Passei a carretilha depois da pence dobrada e olha só. Você percebe uma leve curvinha ali. Então, por isso, sempre dobre aqui para carretilhar. Tá vendo? Aqui, olha onde a carretilha passou. Eu tenho uma sobrinha aqui, que eu tenho que voltar a minha peça para o mesmo ângulo. A mesma coisa vai acontecer na barra. Agora eu vou mostrar para você o que acontece com a barra. Olha só. Dobrei a barra como se fosse já costurar. Pego a carretilha e passo aqui, ó, formatando essa barra. Então, ela está exatamente aqui. Agora, com a caneta preta, eu vou mostrar para você quanto faltaria se você descesse com essa linha reta aqui, olha. Você não ia conseguir fazer essa barra, olha, se eu vier reto. Tá vendo? Então, para isso serve o chanfro. Olha quanto de tecido aqui estaria faltando se você não observasse isso. E essas são dicas que muitas vezes, eu falo por experiência própria, que nós muitas vezes não recebemos em cursos tradicionais que fazemos por aí. As pessoas não explicam pra gente o porquê de cada processo, por que você precisa fazer. Você simplesmente faz de uma forma mecânica, de uma forma robótica. Você segue os passos, o que a pessoa te orientou a fazer, sem entender por que você está fazendo. Quando eu falo para você que é uma metodologia dinâmica e eficaz, acumulativa e evolutiva, é justamente por isso, porque eu quero que você entenda os porquês. Você tem que entender o que você está fazendo, como está fazendo e por que você faz e quando você faz para cada tipo de corpo, para cada pessoa. Aqui nesse zíper é a mesma coisa. Tá vendo que o zíper aqui, a frente eu inclinei, as costas eu inclinei também. Porém, nas costas eu tenho aqui o zíper. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa parte como ficará depois de pronto. Porque essa costurinha ficará para dentro. Olha só.
Da forma como a costurinha ficará, é a forma como eu vou dobrar. Então, dobrei para dentro aqui, olha. Ó o zíper. A margem do zíper eu dobrei para dentro. Sim, agora eu posso tanto carretilhar, como eu posso simplesmente, prático assim, olha. Ali a pence já tá chanfrada, venho e corto o meu molde, deixando todas as margens devidamente para não faltar milímetros que seja na modelagem. Então, aqui está o nosso molde costas e aqui está o nosso molde frente. O que está faltando para concluir esse molde? Os acabamentos. Então, vamos agora desenhar os nossos acabamentos. Eu vou fazer essa saia justa com um revel, porque é a forma mais tranquila para quem está começando ou mesmo quem já costura e de repente não sabe fazer esse acabamento. Olha só, dobre a pence e prenda com o alfinete da forma como se ela já estivesse costurada no corpo. Por isso ele se chama revel anatômico, porque você vai deixar no mesmo formato, da mesma forma que ficará pronta no corpo. Olha, quando eu fecho a pence, você já percebe o arredondamento do corpo. Olha que legal isso aqui. Muito top! Vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Coloco também um alfinete. Um alfinete legal para você fazer isso é o alfinete de número 29, tá? É o melhor alfinete para quem tá iniciando na costura. É barato, é um alfinete fino, porém compre alfinete de marcas que realmente trabalham com qualidade. Então, não estou ganhando patrocínio algum, mas eu indico da corrente. Os alfinetes da corrente são maravilhosos, pois não puxam fio do tecido, você consegue trabalhar tranquilamente. Então vamos lá. Tudo fechadinho. Fixei, olha só o que eu fiz. Eu fixei o molde em cima de uma folha limpa aqui. Sempre tem que fixar, Silvia, tem que fixar. Tá? Com alfinete, senão esse molde começa a sambar e você vai pegar a medida errada aqui. Aí nada vai bater com nada. Qual é a medida do revel? Você já vestiu roupas que o acabamento interno da roupa fica voltando para fora do corpo? É porque está estreito demais. Para que isso não aconteça, nós vamos trabalhar aqui. A nossa largura de revel vai ser de 6 centímetros, porque depois, quando nós costurarmos aqui na saia, nós teremos um revel de 5 pronto. Então, vem aqui, ó. Desde o início aqui, ó. Então, você vai modelar dessa forma, pegando todo o ângulo da saia. Então, ó, com a fita métrica, da cintura para dentro, eu vou marcando 6 centímetros. Olha, da cintura, posicionando na cintura a minha fita métrica, eu vou posicionando aqui e vou marcando essa medida. Você vai perceber que esse revel, ele vai ficando arredondadinho no formato, como se a roupa já estivesse pronta. Então, faço isso. Pode deixar as linhas mais próximas, você que está começando, tá? Então, fiz isso. Então, agora com a carretilha. Agora é importante, é fundamental que você tenha uma carretilha. A maneira correta de segurar a carretilha, de qualquer jeito? Não. Esse côncavo dela é para você fixar o seu dedo e manusear de forma mais tranquila. Ó, como eu estou com EVA embaixo, eu não preciso nem forçar muito. O que eu posso fazer aqui também? Colocar um carbono para ficar fácil a minha linha, o meu risco. Então, venho aqui, olha. Em cima onde eu marquei. Vou aqui na cintura. Passo também aqui na lateral. E nesta lateral da frente também. Fiz isso.
tiro todos os alfinetes. Vou passar a caneta aqui para você conseguir ver aonde ficou esse traçado. Então, ele está aqui, ó, no ângulo que vai ficar a nossa peça pronta. Mais uma dica, sempre que você estiver traçando, não trace de caneta, eu estou traçando com essa caneta grossa para facilitar a sua visualização. Sempre trace de lápis para você apagar todas as linhas que estiverem erradas, refazer o molde e para que o seu molde fique limpinho. Então aqui, eu fiz qual parte? Eu fiz costas, então eu vou denominar o meu molde revel da saia reta. E qual parte é essa? Costas. Aqui eu sei que é o zíper, ok? Prontinha essa parte. Antes de cortar, eu vou fazer então, agora, a frente. Já tá marcado. Posiciono aqui também. Fixo com alfinete. Acerto bem o molde aqui para ele não ficar enrugado em cima do papel que eu vou transferir. Pego novamente a fita e começo a marcar desde a cintura esses 6 centímetros. Então, desde o início aqui, olha, 6 centímetros. Se você quiser facilitar, colocar carbono embaixo, como já disse, coloque o carbono, que a hora que você decalcar, já sai a linha. Prontinho. Tudo traçado. Carretilha agora. Segure bem firme e traceje bem certinho. Quando você põe uma proteção embaixo, você não precisa forçar demais, que o próprio fofo do EVA ou do papelão já facilita o seu trabalho. Então, feito isso, temos aqui o nosso revel traçado da frente, olha só. Aqui estão as linhas. Em cima dessa linha agora, eu vou cortar. Já tenho toda a modelagem pronta. Certo? Denominando o molde. Então, aqui vai ser dobra do tecido, porque a nossa frente não tem costura. Aqui é o revel da saia reta. Qual parte? Frente. Só cortar os moldes agora, que você vai cortar da mesma forma que você cortou a saia. Então, olha, só cortar em cima do tracejadinho. Vou mostrar para você também uma outra facilidade. Sabe por que eu tracei com a reguinha de 1/4? Eu tracei com a reguinha de 1/4 porque você tem que entender realmente, definitivamente, de uma vez por todas, como se modela uma saia reta. Mas depois eu vou te passar facilidades, outras facilidades, isso mesmo, outras facilidades que tem na metodologia Veso, que tem nos materiais didáticos Veso. Que esses materiais didáticos, eles são bases prontas, você não precisa ter milhares de moldes, você precisa apenas ter bases, que com essas bases você vai conseguir colocar qualquer modelo em prática, isso mesmo. E aqui, prontinho. Aqui está
nossa modelagem prontinha para cortar. Isso mesmo, finalizamos a nossa modelagem. Então, frente está aqui, o revelzinho frente, pode fixar com alfinete para não perder nada. Modelagem costas, saia reta, saia agora justa, né? Costas e o revel da saia justa, costas aqui, tudo prontinho. Nosso tempo está acabando, já se estendeu um pouco a mais, por isso eu vou finalizar. Então, nesta aula eu expliquei como você tira as medidas, o porquê dessas medidas funcionarem tão bem na modelagem, como você coloca essas medidas ao executar o molde, por que o material didático funciona. E no nosso próximo encontro, eu vou te explicar do zero como montar essa peça, o passo a passo, como se fecha corretamente as pences, como colocar o zíper invisível, o fechamento dessa peça, como fazer ajustes se for necessário, qual é o momento do ponto de prova dessa peça. Enfim, tem muito mais informação. Se você gostou dessa aula de hoje, eu quero que você deixe aqui embaixo um comentário, o que você está achando nessa série, e eu vou ler cada comentário e farei o possível para responder. E antes de finalizar, siga-me no Instagram e no YouTube para você receber de pronto, sempre em primeira mão, as novidades quentinhas. Até a nossa próxima aula!